Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós falaremos um pouco sobre esportes. O tema da nossa aula é Talking About Sports, falando sobre esportes. Em língua inglesa, nós podemos utilizar diferentes palavras e estruturas verbais, gramaticais, para falar sobre nossa rotina, sobre preferências e atividades do nosso tempo livre. Por exemplo, Laura plays the guitar every day. Laura toca violão todos os dias. Eu trouxe algumas que são chamadas de free time activities para a gente dar uma olhada. São atividades associadas ao tempo livre. E aí nós temos doing a puzzle, montando um quebra-cabeça, doing origami, fazendo origami, swimming, que é nadar, natação, taking photos, é tirar fotos, skipping rope, pular corda, e fishing, que é pescar. E aí eu trouxe o exemplo. Mary and Lucy go fishing every weekend. Mary e Lucy vão pescar todos os fins de semana. Então, quando nós precisamos falar sobre atividades do nosso tempo livre ou preferências, nós podemos utilizar algumas dessas palavras. Outras são reading a book, lendo um livro, drawing a picture, desenhando, painting a picture, pintando, riding a bike, andando de bicicleta, riding a horse, andando a cavalo, going for a walk, ir para uma caminhada, listening to music, ouvindo música, singing, cantando, e dancing, dançando. Um exemplo utilizando o dançar, nós temos I dance once a week with my friends. Eu danço uma vez por semana com meus amigos. Então, são palavras, expressões que nós podemos utilizar para falar sobre coisas que gostamos de fazer. E agora, let's talk about sports. Vamos falar sobre esportes. Agora eu vou focar um pouco mais nos esportes, que é algo que muitas pessoas gostam, mesmo que não de praticar, mas de assistir. E eu trouxe alguns que são conhecidos nossos e outros nem tanto, que são menos comuns aqui na nossa região ou até mesmo para o nosso país. Começando com o vôlei, em inglês, volleyball, tá? Para quem não sabe, acredito que a maioria saiba, mas é um esporte de equipes que consiste em 2 times, 2 teams, de 6 jogadores, 6 players, e aí nós temos uma rede que separa os 2 times, a net. E aí cada time eles marcam pontos jogando a bola na quadra adversária. Uma curiosidade sobre volleyball é a seguinte: It has been a part of the official program of the Summer Olympic Games since Tokyo 1964. Esse esporte, o voleibol, tem sido parte oficial das Olimpíadas de Verão desde 1964, em Tóquio. Então, o vôlei já está há bastante tempo dentro das Olimpíadas. Duas frases em que nós podemos encaixar, em que nós podemos usar para falar sobre esse esporte, volleyball. Volleyball was first played in 1895. O vôlei foi jogado pela primeira vez em 1895. Gabi is one of the best volleyball players. Gabi é uma das melhores jogadoras de vôlei. E aí, algo para acrescentar ao nosso vocabulário: voleibol, vôlei, volleyball player, jogador ou jogadora de vôlei. Um outro esporte que também não é tão estranho para nós é o basquetebol, ou em inglês, basketball. Também é um esporte que envolve 2 equipes, 2 times, que são compostos por 5 jogadores cada, 5 players. Novamente a palavra players para se referir a jogadores. E aí eles têm que arremessar a bola dentro da cesta adversária. 2 curiosidades sobre basketball. A primeira, basketball became an Olympic sport in 1936. O basquetebol tornou-se um esporte olímpico em 1936. E outra curiosidade aqui, o basketball is very popular in the USA.
basquetebol é muito popular nos Estados Unidos da América. Aqui no Brasil também é um esporte muito praticado, não aqui na nossa região, mas em outras regiões, sim. E é comum, principalmente quando nós assistimos filmes hollywoodianos, a presença de jogadores de vôlei quando o filme tem, né, o cenário nos Estados Unidos. Então, a partir aí dos filmes, é possível perceber aí essa forte presença desse esporte, o basquetebol, na cultura americana, norte-americana. Um esporte muito diferente, que não nos é familiar nem um pouco, é o hockey. Também é um esporte de times, né, é em equipe, e aí nós temos duas equipes jogando uma contra a outra. E o mais diferente dentro desse esporte, que é o hockey, é que os jogadores utilizam bastões ou tacos, que são para manobrar, para manusear, e pode ser uma bola ou um disco, tá? O hockey, que não nos é nada familiar, não é comum aqui no nosso país esse esporte, mas ele é muito comum na América do Norte. E aí eu trouxe algumas imagens, tá? Porque existem vários tipos de hockey. Tem o de campo, hockey de gelo, de quadra. E também nos filmes, em alguns filmes, é possível encontrar esse esporte, o hockey. E aí observem na imagem a presença do bastão. E pode ser uma bola ou um disco que precisa ser arremessado no gol adversário. Então é um esporte nada familiar para nós brasileiros, mas bastante praticado, muito popular e comum na América do Norte. A frase que eu trouxe para a gente observar é a seguinte, a curiosidade. Hockey is very popular in Canada. Hockey é muito popular no Canadá. Não apenas no Canadá, ok? Na América do Norte de forma geral. Um outro esporte que também não nos é nada familiar é o American Football, futebol americano. Também é necessária a presença de duas equipes, dois times, e os jogadores jogam em um campo que lembra um pouco o nosso futebol brasileiro. A diferença é que eles usam uniformes, né, bem diferentes do que nós estamos acostumados no nosso futebol, e o formato da bola me chama bastante atenção. E aí eles têm que ir avançando dentro do campo adversário. Este é o American Football, futebol americano. E na imagem, para que a gente possa observar, a bola, que tem esse oval shape, esse formato oval, e aí os jogadores que necessitam até de capacete, né, um dos equipamentos que eles usam durante o jogo. E algo interessante sobre esse esporte, o futebol americano, é que ele fez a sua primeira aparição nos Jogos Olímpicos em 1904, e ele também apareceu nos Jogos de 1932, mas como esporte de demonstração, tá? Esse esporte, futebol americano, ele não foi reconhecido e nunca estreou oficialmente nos Jogos Olímpicos de Verão. Então, já fizeram várias tentativas, mas ainda não foi aprovada a presença do futebol americano, American Soccer, nos Jogos Olímpicos, Olympic Games. Ok? Então, na nossa frase, American football is not part of the Olympic Games. O futebol americano não é parte dos Jogos Olímpicos. Um outro esporte que também não é nada comum no Brasil é o beisebol. E aí nós escrevemos beisebol ou beisebol. Observem aí que existem essas duas formas de escrita em língua portuguesa para o beisebol. E aí também é um jogo de equipes, nós temos dois times, o uso do bastão para arremessar a bola e o formato do campo que nos é também bastante estranho, né? Bem diferente dos jogos de equipe que nós temos aqui no nosso país. E o objetivo do jogo é arremessar a bola com o bastão e ir passando pelas bases, que são partes do campo, que estão espalhadas pelo campo. Então, o beisebol, uma curiosidade sobre esse esporte é que ele estreou oficialmente como modalidade olímpica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992, em Barcelona. E aí na imagem, o formato do campo, que é bem diferente do que nós estamos acostumados nos nossos jogos, né?
dos esportes que nós temos aqui no nosso país, mais comuns. Também em filmes, nós podemos encontrar em alguns filmes os campos de beisebol e ver um pouco de como esse esporte é jogado. Também é muito comum, é um esporte mais comum dos Estados Unidos, mais praticado na América do Norte, né, nos Estados Unidos, como eu já disse. Então, as frases sobre o beisebol. Baseball is a very popular sport in North America. Beisebol é um esporte muito popular na América do Norte. I cannot play baseball. Eu não sei jogar beisebol. Essa é muito verdadeira. Vamos para o nosso exercitando, então? Eu trouxe algumas imagens e o que eu peço é o seguinte. Observe a imagem e diga qual é o esporte. E aí, nessa imagem, nós temos duas jogadoras bem equipadas e com esses bastões na mão. Que esporte é esse? Esse é o hóquei. E aí, uma das características é esse bastão. E nessa imagem, a quadra de gelo para o hóquei. Segunda imagem. Que esporte é esse? Qual é o esporte? E aí, nós temos as bases, o arremesso da bola com o bastão. Esse é o beisebol. Beisebol. Está escrito em língua inglesa. Terceira imagem. Qual é o esporte? Quem já viu algum filme com esse esporte vai associar aí. Esse é o American Football, futebol americano. Que tem uma das principais características aí o uso desse capacete. E a bola. Próxima imagem, essa, tranquilo, acho que é bem mais fácil de identificar. Essa bola, essa rede, essa posição aí do bloqueio, é o voleibol, ok? Então, agora vamos escrever Write sentences about sports. E aí eu tenho, para o voleibol, uma frase com o voleibol. Volleyball was first played in 1895. O voleibol foi jogado pela primeira vez em 1895. Basketball is very popular in the USA. Basquetebol é muito popular nos Estados Unidos. Baseball is a very popular sport in North America. Beisebol é um esporte muito popular na América do Norte. Hockey is very popular in Canada. Hockey é muito popular no Canadá. E nós temos frases utilizando os esportes. Ok, turma? Espero que vocês tenham gostado. Trouxe algumas curiosidades sobre esportes que são muito comuns na América do Norte, certo? Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para saber mais. É isso. Bye, bye. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula.